Muito bem, muito bem. Vamos lá então. Vamos fazer um breve passeio acerca da história e dessa matriz da desinformação, como eu coloquei aqui acima, tá? Então quero te convidar. Já dei uma olhadinha aqui nessa imagem. Aqui era eu e minha esposa antes e depois. Nós chegamos a pesar mais de 200 quilos, emagrecemos quase 80 quilos e permanecemos magros por mais de 12 anos. E hoje eu quero convidar você para refletir um pouquinho, tá? Eu quero convidar você para fazer um breve passeio na nossa história. Se você observar as fotos dos nossos avós, dos nossos bisavós, você já parou para observar as fotos dos nossos avós, dos nossos bisavós, das pessoas lá na década de 50, da década de 30, da década de 20? Já parou? Para quem ainda está vivo e tem o prazer de ouvi-los, de conversar com eles, pergunte para eles. E eles vão te dizer que antigamente, há 30, 50, 70 anos atrás, ser obeso, ter sobrepeso, ter problemas de saúde como diabetes, pressão alta, era algo muito raro, era algo difícil, né? Nós sabemos que no máximo 5% da população dos nossos antepassados tinham esses problemas. Então, a imensa maioria dessas pessoas eram magras, tinham uma boa saúde e raramente procuravam um médico, até mesmo porque quase não tinha acesso a médicos. Então, por que será que algumas décadas depois, 5, 8, 10 décadas depois, houve essa mudança tão radical? Você já fez essa pergunta? Você já fez esse questionamento? Já fez essa avaliação? E para entender melhor essa questão, eu quero convidar você para, junto comigo aqui, nós observarmos a alimentação dessas pessoas lá de 8, 10 décadas atrás, tá? É claro que existem outros fatores envolvidos, como estresse, sono, o ritmo alucinante dos tempos atuais. Sim, não estou desrespeitando, não estou abrindo mão de tudo isso. Mas a alimentação é definitivamente o fator que mais influenciou nessa mudança tão radical. Éramos, até bem pouco tempo, uma população saudável e aos poucos fomos nos tornando uma população doente. E a pergunta é: o que mudou? A epigenética, que mapeou o genoma, diz que não teve mudança há alguns milhões de anos. O genoma é o mesmo. Então, se o genoma não mudou, o DNA não mudou, o corpo não mudou, então o que mudou? E aí eu quero falar com você. O que mudou? Provavelmente a nossa alimentação, ou seja, o combustível que nós colocamos para dentro de nós. E aqui eu quero ressaltar duas coisas importantes que aconteceram nesse período. Nós deixamos de comer comida de verdade, deixamos de comer alimentos saudáveis importantes para a nossa saúde e passamos a comer alimentos ruins e desastrosos para o nosso corpo. E aí, mais adiante, nos próximos videoaulas, eu vou explicar para você com mais detalhes como isso aconteceu, como que isso se deu, o impacto disso, mas é muito importante você saber que a grande maioria dos alimentos que nós achamos, tá? Que achamos que nos fazem mal, como por exemplo, manteiga, gordura animal, ovos e outros, tá? Na verdade, a gente acabou deixando de comer por conta de um marketing, de uma história, de uma narrativa que, com todo respeito, foi uma história mentirosa, tá? E trouxe o que? Uma má interpretação, promoveu uma má interpretação da ciência. E aí nós passamos a comer alimentos que nos fazem muito mal. Eu lembro que se nós olharmos um pouquinho para trás, ali para a década de 70, década de 80, década de 60, eu lembro que os meus pais comiam banha de porco, eles não comiam óleo de soja. Óleo de soja era coisa nobre. Então a gente comia o quê? Que gordura que nós comíamos? Banha de porco.
Mas aí a gente começou a ouvir que banha de porco era prejudicial, que o saudável era o óleo de soja. Então nós passamos a comer o quê? O óleo de soja. Nós passamos a fazer o quê? Cozinhar os alimentos com mais pressão, fazendo com que eles perdessem nutrientes. Tá? E tudo isso se dá por causa de uma narrativa. E aí passamos a fazer escolhas que nos levavam a um estado doentio. Como eu já disse, óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, alimentos com base de trigo, açúcar, alimentos industrializados, dentre outros. Tá? Mas não tem como a gente abster hoje de tudo isso. Mas tem como nós tomarmos consciência e fazermos escolhas mais conscientes. Talvez você ache isso aqui muito estranho. E eu entendo você perfeitamente. Eu compreendo você. A primeira vez que eu ouvi isso, a primeira vez que eu tive essa consciência, eu também me assustei. Eu também tive um susto. Então, você pode me perguntar, mas pastor, então o senhor está me dizendo que quase tudo o que eu como atualmente é o que está me levando ao sobrepeso? Partindo do pressuposto biológico, fisiológico, sim, ok? Agora, eu preciso olhar nos dois aspectos. Eu preciso avaliar também o aspecto emocional. E aqui é onde entra um grande problema. Porque a maioria dos processos de emagrecimento atualmente, eles trabalham o quê? A parte biológica, a parte fisiológica, mas não tratam as possíveis raízes do problema. E aí a gente corta a erva aqui em cima, mas a raiz está embaixo. E aí parece que desapareceu, parece que resolveu o problema, porque a gente não está vendo mais nada aqui. É isso que acontece com o sobrepeso. E aí depois ela começa a crescer novamente. Por isso que as pessoas enfrentam o efeito sanfona. Por quê? Elas emagrecem, cortou a erva daninha, mas não tirou a raiz que provocou o crescimento daquela erva. E aí, em decorrência disso, aquela raiz vai crescer e ela vai nascer numa nova erva. E aí, de repente, o paciente está novamente no efeito sanfona. E ele vai dizer, mas o que aconteceu? Eu até emagreço, mas eu não consigo manter. Não é só sobre isso. O processo é muito mais complexo e ao mesmo tempo também simples, ok? Então vamos lá. Lamentavelmente, nós vivemos hoje no que eu poderia chamar de matriz da desinformação. O que é a matriz da desinformação? E aí eu vou falar um pouco mais sobre isso de forma mais direta, mais enfática, numa videoaula nos próximos módulos com você. O fato é que, por mais que você procure um médico, nutricionista, um endocrinologista, que siga as suas recomendações, que siga o protocolo repassado, dificilmente você obterá sucesso duradouro. Observe o que eu estou dizendo para você. Eu estou dizendo que não funciona? Não. Eu estou dizendo que dificilmente você tem profissionais, muitos profissionais já estão buscando identificar quais são as causas. Para você ter uma noção, eu estou gravando essa videoaula em 2024 e nesse dia de hoje nós levamos uma cliente nossa para uma consulta com o oftalmologista que nos acompanha e é uma profissional sensacional. Para você ter uma noção, ela senta com a gente, ela vai ouvir a história, ela vai entender a história para poder dimensionar onde é que é o elo mais fraco, onde é que pode ocorrer uma ruptura, onde ocorreu essa ruptura, onde nasceu essa lesão, onde foi causado esse problema. Nós temos profissionais sensacionais e vocês estão de parabéns. Mas também nós temos pessoas que elas acham que só o fato de ter o melhor médico, o melhor nutrólogo, o melhor nutricionista, o melhor endocrinologista vai resolver o problema. E não é bem assim. Existe uma contrapartida para ir mais fundo, para avançar um pouco mais para a nossa história, para entender um pouco mais as dinâmicas. Por quê? Porque simplesmente em quase a totalidade dos pacientes que só olham para o que é visível, só para o sobrepeso, eles vão voltar ao peso novamente. Por isso que é importante nós buscarmos identificar quais são as verdadeiras causas que nos levaram ao sobrepeso, para que de fato nós possamos sair dessa matriz da desinformação, para que de fato nós possamos compreender quem nós somos, identidade, propósito. Quando nós sabemos tudo isso, nós começamos a alcançar resultados assim,
como eu e a minha esposa tivemos. Ok? Quer saber mais? Para que essa videoaula não fique muito longa, eu vou pará-la por aqui e volto com a próxima videoaula.